Hoje a gente vai mergulhar fundo na história de um ícone. Mas olha, não é só sobre música, não. A gente vai tratar a trajetória dele como um verdadeiro estudo de caso, sabe? Sobre dedicação, sobre estratégia e principalmente sobre a arte de se reinventar. Vamos entender o que tem por trás do nome John Jungkook. Então a pergunta que fica é essa, né? Como é que um jovem com um sonho, lá numa cidade portuária, consegue chegar ao topo do mundo? Essa é a questão que vai guiar toda a nossa análise aqui. Porque, sério, a jornada dele é um roteiro incrível. Fala de ambição, de sacrifício, de ter uma visão lá na frente. E as lições que a gente tira disso, nossa, vão muito além da música. Bom, e para começar essa história, a gente precisa voltar para Busan, na Coreia do Sul. É lá que tudo começou. Foi lá que uma decisão crucial, tomada na adolescência, deu o pontapé inicial numa carreira que mais tarde ia redefinir o pop mundial. Sabe o que é curioso? Antes de sequer pensar em palco, microfone, o sonho do jovem Jungkook era outro, completamente diferente. Ele queria ser jogador de badminton. Pois é, mas aí, um dia ele viu uma apresentação do artista G-Dragon na TV e pronto, aquilo acendeu uma faísca. E essa mudança de rota, sabe, de atleta para artista, foi sem dúvida o primeiro grande ponto de virada da vida dele. Aí chega 2011, e esse ano foi uma verdadeira encruzilhada. Ele faz uma audição e, de repente, boom! 7 agências de entretenimento querem ele. 7. E a decisão que ele toma parece assim, totalmente na contramão, né? Em vez de ir para uma das gigantes, ele escolhe a Big Hit, que na época era bem pequena, quase desconhecida. Mas não foi um chute no escuro, foi visão. Ele viu uma apresentação do RM, que viria a ser seu colega de grupo, e apostou naquilo. E cara, essa escolha, ela definiu simplesmente tudo. Ok, ter um sonho é o primeiro passo. Mas só o sonho não basta, né? Agora a gente vai ver o outro lado da moeda, o trabalho duro, aquele que ninguém vê. O verdadeiro preço que foi pago para transformar aquela aposta numa realidade. Olha, o sistema de trainee de K-pop é intenso. É quase lendário por ser tão exigente. Para ele, significou se mudar para Seul, sozinho, e mergulhar de cabeça em anos e anos de treino. Um treino exaustivo de canto, de dança. Ele chegou aí para os Estados Unidos só para refinar o estilo de dança dele. É aquela fase de all-in, sabe? É como empreendedor que investe cada centavo e cada segundo na sua startup. Foi exatamente isso. E aqui está o ponto central, a grande lição talvez. Para conquistar algo realmente extraordinário, não tem jeito, é preciso abrir mão do normal. Esse sacrifício, abrir mão de uma juventude comum, de sair com os amigos, de ter uma rotina tranquila, tudo isso em nome de um objetivo maior. Isso é um padrão que a gente vê em toda grande história de sucesso, não só na música. Beleza, agora a gente vai avançar um pouco e olhar para a evolução dele. Mas não como um artista solo, isolado, e sim como uma peça-chave dentro de um fenômeno cultural gigantesco, que é o BTS. Chega 2016 e aí acontece uma coisa bem importante. Ele lança Begin, a primeira música solo oficial dele, mas ainda dentro de um álbum do BTS. E isso é mais do que só uma música, sabe? Foi a primeira vez que ele disse, ei, essa é a minha voz, essa é a minha identidade artística, mesmo fazendo parte de um grupo tão forte e coeso. Aí pulamos para 2 anos depois. Com Euforia, o crescimento dele fica ainda mais nítido. A música foi um sucesso absurdo, e ali a gente já via uma maturidade vocal, uma presença de palco, que já deixava todo mundo pensando, esse cara tem um potencial gigante para a carreira solo. E em 2020, com My Time, a coisa fica ainda mais profunda. A letra da música é uma reflexão sobre como foi crescer, ter uma juventude inteira debaixo dos holofotes. E aqui a gente vê que ele não é mais só um cantor incrível, ele virou um contador de histórias. É a prova do desenvolvimento completo dele como artista. Então, depois de crescer, amadurecer e se encontrar como artista dentro do grupo, chegou a hora. O momento daquele passo estratégico e muito corajoso de se lançar de vez como artista solo no palco global. E essa transição para a carreira solo foi calculada, foi cirúrgica. Não foi de qualquer jeito. Primeiro veio a colaboração com o Charlie Puth, Left and Right, que foi um sucesso e serviu para testar o terreno. Depois, a visibilidade absurda com Dreamers, a música da Copa do Mundo. E aí sim, o golpe final, o lançamento oficial com Seven e o álbum Golden. Foi isso que cimentou de vez a presença dele no mundo. E o resultado de toda essa estratégia tá aí. Número 1. Chegar ao topo das paradas mais importantes do mundo, isso não é só sobre vender música. É a validação. É a prova de que a arte dele, a identidade dele, funciona em escala global. Sozinho,
para muito além do sucesso do grupo. Mas, e quando uma carreira que está no auge, decolando, precisa apertar o pause, e um pause obrigatório? A gente vai ver agora como esse hiato, que poderia ser um obstáculo, na verdade é só mais uma peça no xadrez estratégico da carreira dele. E é importante a gente entender o contexto disso, principalmente para quem não é da Coreia do Sul. Lá, o serviço militar é obrigatório para todos os homens, e em 2023 chegou a vez do Jungkook se alistar e começar esse período de serviço. Então, essa pausa com a previsão de retorno para 2025 não é vista como tempo perdido. Muito pelo contrário. Muitos analistas enxergam isso como um tempo para respirar, refletir, se preparar. É como no mundo dos negócios, quando uma empresa dá uma pausa para planejar o próximo grande salto. A lógica é a mesma. No fim das contas, quando a gente junta todas as peças dessa jornada, o que a gente enxerga é um padrão muito claro. É quase uma fórmula. Ter um sonho gigante, claro, mas também ter a disciplina de trabalhar sem parar por ele, a inteligência para se adaptar quando as coisas mudam e, o mais importante de tudo, a coragem de se reinventar, de novo e de novo. E tudo isso nos traz a uma reflexão final, né? A história dele acaba funcionando como um espelho para as nossas próprias ambições. E a pergunta que não quer calar é: qual é o tamanho de um sonho? E mais importante, qual é o preço que se está disposto a pagar para tirá-lo do papel e transformar em realidade?